Agora tá, estamos ao vivo. Olá, boa tarde. Estamos ao vivo mais uma vez para juntos congregarmos. Eu aqui, você aí na sua casa. Eu, um filho do Deus vivo, do Altíssimo, do Eterno, junto com o Ministério Graça e Intimidade, um ministério chamado para proclamar as virtudes do Deus Eterno, daquele que nos chamou para ter o nosso foco naquilo que é bom, naquilo que é agradável, naquilo que nos traz o melhor do nosso Deus. Nós vamos iniciar com uma oração e logo após, na sequência, nós faremos o louvor para o nosso Deus e também para o enlevo das nossas almas. Afinal de contas, uma boa música, um bom louvor nos traz momentos agradáveis na nossa vida e nos faz sentir a presença do Altíssimo. Vamos iniciar aqui com uma oração. Deixa eu só pegar a nossa nova vinheta. Aqui, pronto. Ao vivo é assim mesmo. Vamos orar ao único que é digno de todo louvor e de toda honra. Ore junto comigo. Nosso Deus eterno, nosso Criador, a nossa gratidão pelo que o Senhor tem feito de melhor em nossas vidas. A nossa gratidão pelo ar, pelo fôlego de vida, por aqueles que estão à nossa volta, por aqueles que estão ao nosso redor, por aqueles que cooperam, que colaboram, que fazem a tua obra, que é o dia a dia dos teus filhos, por aqueles que podem abraçar esta causa, independente de placa, independente de um nome, mas é a tua causa, a tua obra. Nós aqui do MGI Macaé divulgamos o teu amor, divulgamos aquilo que há de mais importante, aquilo que nos faz ter o teu brilho, o relacionamento que a cruz nos trouxe, o relacionamento de forma vertical e horizontal. Vimos nesta tarde e noite interceder, são exatamente 18 horas e 12 minutos, vimos interceder junto com os teus filhos, desta pequena comunidade e de toda a comunidade de Deus na face da terra. Eu sei que talvez nesse momento, unindo a nossa voz no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Brasil, em qualquer outro país do mundo, através desta ferramenta poderosíssima que é a internet, deste presente maravilhoso que é a sabedoria que o Senhor deu ao homem, e no momento certo chegou à nossa nação, para que nós pudéssemos fazer uso de forma positiva e saudável. Obrigado. Senhor, vou fazer uso da Tua palavra daqui a pouco. Usa os nossos lábios, a nossa mente, o nosso coração, para compartilhar um pouco da Tua vontade, um pouco da Tua bondade, do Deus único, do Deus que é perfeito, do Deus que é capaz de unir-se ao homem, para com um só espírito, como diz a palavra, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, para que através desta unidade possa transformar o mundo em que o homem vive. Nós cremos na tua verdade, e é um pouco desta verdade que nós vamos falar nesta noite, ó Deus. Vamos falar sobre a graça que revela verdades, a genuína graça de Deus. Usa-nos para a glória do teu nome. E o povo que se reúne junto, o povo que intercede, que diga amém neste momento. Amém. Vamos louvar? Qual é o primeiro louvor? Um pé em fé? Um pé em fé com a visão da graça. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance
atravesso me fazem teu poder sentir. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida revestida está com teu poder, rompendo em fé. Dia vou movendo sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me fazem teu poder sentir. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida revestida está com teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida revestida está com teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Rompendo em fé. Nós vamos entoar mais um louvor. Esse louvor fala de um Deus único. Talvez você que participa conosco, que nos acompanha, tenha uma fé um tanto diferente da nossa. Nós respeitamos todas as crenças, respeitamos todos aqueles que se unem, porque nós entendemos que existe um único Deus e entendemos que a salvação em Cristo, ela independe do mérito. Ou seja, se independe do mérito,
Se você passou pela religião A, B, C, D, F, G, até religião Z, não importa se você é hindu, se você é asiático, se você é chinês, japonês, brasileiro, não importa. O que vai te salvar para a eternidade, para já passar por esta experiência de vida eterna, foi o sacrifício do nosso Deus, foi a entrega total de Jesus Cristo. E é a Ele que nós prestamos culto. A nossa vibe, a nossa visão de pregação é para que a mente do ser humano seja salva. Existe hoje uma ciência e algumas visões dentro dessa ciência, a neurociência, que estuda a mente humana, e dentro da neurociência existe um alinhamento muito forte com o Evangelho de Cristo, com a Bíblia Sagrada, onde se ensina que o homem, ele pode e deve praticar aquilo que é correto através da sua mente, de uma mente renovada, de uma mente que tem uma plasticidade neural e que ela pode ser transformada, modificada e renovada. Então, é desta forma que nós pregamos o Evangelho, falando de um Deus que pode fazer com que a mente dos seus filhos receba a salvação. E é este Evangelho que nós pregamos. Não pregamos um Evangelho para que você o aceite, até porque a Bíblia não revela isso. Houve um outro evangelho falso que foi disseminado durante anos, dizendo que você poderia aceitá-lo. Quem é o homem? Quem somos nós para aceitar o Deus Criador do Universo? Não existe isso, nem nunca existiu. Infelizmente, houve um equívoco tremendo, herege, onde uma grande heresia foi pregada durante muitos anos. Respeitamos também aqueles que pregam, mas mediante a própria ciência entendemos que há uma heresia do homem aceitar a Deus. Isto é impossível. It's impossible. It's impossible. Então, vamos louvar aquele que somente a Ele nós damos honra, glória e louvor. A minha capacidade de tocar violão é ínfima, perto da capacidade de tocar trompete. Esses dias, o pastor Paulo César falou que é meu fã. Muito obrigado. Deus me deu um talento para tocar trompete, ele está meio parado. Mas estamos aqui hoje, na ausência do nosso músico principal, estamos louvando, né, eu junto com a minha filha, e com você que está conosco aí. E que o Espírito nos capacite de forma melhor. Vamos louvar? Essa música é muito bonita. Cante conosco. Nós temos aqui. Ajuda o seu pai. Isso aí. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder.
consagramos todo nosso ser a ti. Glória a Deus. É tão bom quando, com todas as dificuldades que nós temos na nossa vida, nada nessa vida é perfeito. E às vezes a gente pensa assim, aquele ministério é perfeito, é todo mundo tão santinho, tão justinho, tão bonitinho. Mentira. Nós somos carne e temos uma carne que ela é tremenda. Não existe ninguém que seja 100% perfeito. Hoje, a nossa visão, o nosso entendimento é um entendimento muito diferente de, vamos dizer, 40 anos atrás. Hoje eu tenho 53 anos. Eu nasci dentro de uma religião que hoje as pessoas, já naquela época, chamavam de religião pentecostal, onde se enfatiza uma festa judaica. Mas eu não vou falar sobre isso hoje não. Apenas de passagem e mostrar que a nossa mente, ela recebe a ação de Deus e ela pode ser transformada. Eu vou pedir para minha filha buscar uma música bacana para colocar aí, enquanto a gente, pode ser um playback de Sérgio Lopes, enquanto nós vamos falar aqui pelo celular, para nos dar um fundo musical, que é tão bacana a gente falar com fundo musical. Mas eu vou te convidar, enquanto isso, para fazer mais uma oração, rápida oração, uma rápida confissão diante de Deus. E hoje nós seremos mais breves. Eu tenho uma aula para participar daqui a pouco, às 7 horas. Eu vou falar muito pouco hoje, mas eu convido você a orar conosco. Eliseu Dutra, que está assistindo. Eliseu, um grande abraço aí em Vila Valqueira, onde você estiver, não sei onde está. Deise Coutinho, minha amiga, que está assistindo, e a muitos outros que estão assistindo conosco ao vivo, aos nossos irmãos Ministério Graça e Intimidade Macaé e Rio das Ostras, a todos vocês, um beijo, um abraço maravilhoso. Deus é conosco. Vamos orar, fazer uma breve intercessão. Mais uma vez, Pai, nós oramos e intercedemos a Ti. A nossa vida é uma oração constante, porque na Tua presença eu me encontro constantemente. Eu nunca, jamais vou dizer, entro na Tua presença, porque isso é uma falácia, Pai. A Tua presença na minha vida, ela é 100%. Mesmo quando na minha carne eu cometo algum erro, o Teu Espírito, ele habita em mim. Porque a grande verdade, Senhor, que nós entendemos e recebemos, que depois da cruz, o Senhor reconciliou consigo o universo. E é por isso que hoje, nós e milhares e milhões de irmãos podemos dizer Abba, ou seja, Paizinho, Papai. Podemos gerar essa intimidade contigo pela força do Teu poder que habita em nós, por esta grande verdade. Senhor, vou fazer uso da Tua palavra. Usa-me para poder engrandecer o Teu nome. Para a glória do Teu nome é que eu estou aqui. Para a glória do Teu nome. Amados, me veio essa semana à mente falar de um tema muito profundo, muito difícil, muito complexo. Um tema que a religião, durante anos e anos, ela encaixotou na mente do indivíduo. Eliseu, não se escandalize comigo. Eu vou pedir a você que não se escandalize comigo, mas que você ore ao Deus eterno e pesquise e vá estudar. Embora eu não vá falar desse tema de forma profunda, mas eu vou citá-lo aqui hoje, porque o tema de hoje que eu quero abordar é: a graça revela a verdade. Há um filme muito bom e que muitas pessoas talvez reputam esse filme como uma heresia, mas não é. Eu tive a oportunidade e vou assistir quantas vezes for de assistir o autor deste livro que se tornou um filme, falar sobre o porquê ele escreveu, o conteúdo deste filme. Mas é muito interessante, muito importante, porque no final deste relatório que ele faz, no final deste, ele chama de, como é que é, minha esposa? Não é um feedback, relatório, a forma como eles abordaram ali, que ele explicou, não é bem um relatório. Eu vou me lembrar no decorrer da mensagem, vocês vão me ajudar aí.
a forma como ele expõe, né, um documentário, me lembrei. Esse documentário que o William Paul faz, né, sobre a cabana. Ao final deste documentário, ele traz uma revelação de que todos nós pastores que pregamos a graça, eu, pastor Geraldo Moraes, pastor Cristiano França e muitos outros, trazemos esta abordagem como tema central, onde ele mostra que em Cristo, antes de que o mundo fosse fundado, em amor ele nos predestinou. E a cabana, ela revela, ela tem um teor maravilhoso, ela fala de algo psicológico, fala da nossa alma, mas ela revela esta verdade. E eu recomendo você, assista o filme A Cabana, assista este documentário, é maravilhoso. E nós vivemos um momento em que a sociedade, a humanidade, ela está se voltando para estas verdades da Bíblia Sagrada, da ciência. Nesse momento de coronavírus, acredito que hoje muitas famílias vão me ouvir, estão reunidas, esposos, esposas, filhos e filhas. É o momento para repensarmos o nosso relacionamento interpessoal. Quando eu assisti esse documentário, eu refleti sobre a minha vida, a vida do meu irmão, a minha família, a maneira como meu pai, assim como o pai do autor de A Cabana, conduziu. Ele era filho de um pastor, eu era sou filho de um diácono, e que conduzia muitas vezes a vida dos seus filhos, o relacionamento social, interpessoal, familiar, de uma forma com muita hostilidade, muita austeridade, em nome de Deus, em nome de um Deus que não é o Deus do Evangelho. Leia comigo, abra sua Bíblia no capítulo 11 de Romanos. Vai dar tempo de você abrir. Enquanto isso, eu vou mandar um abraço para os nossos irmãos do MGI, irmã Isabel, irmão Walter, que eu amo profundamente, irmã Mariinha, irmão Domingos, irmão Stefan, irmã Sueli, os irmãos que estão se chegando, irmão Manuel, irmão Eduardo, aos abençoados que estão conosco, irmã Raíssa, irmão Rogério, aqueles que Deus tem trazido para fazer parte desta comunidade, muitos outros ele vai trazer. Esses dias, um irmão lá de Nova Friburgo entrou em contato conosco, irmão Amorim, grande abraço para o irmão Amorim. Irmão Amorim nos encontrou pela internet, muitos outros vão encontrar. Irmão Fábio, que está nesse momento lá em Portugal, um grande abraço para vocês. Mas vamos ler capítulo 11 de Romanos 33, que diz assim: veja só que palavra poderosa para a minha vida, para a sua vida. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Esta palavra, ela nos traz algumas situações que nós vamos pensar juntos. Ela fala de um propósito, de uma missão de vida e de um significado e de uma base sólida, que é uma base de relacionamento. Ó profundidade da riqueza. Você já parou para pensar quão profundo é a riqueza de Deus na vida de nós seres humanos? Você olha para mim assim com essa cabeça de Paraíba, essa careca. Eu tô sem barba, né? O cabelo assim castanho, não parece que eu tenho 53. Você vê meu irmão, que é 10 anos mais velho do que eu, você vai ver que meu irmão tem cabelos brancos, barba branca, Jorge Otávio. Não sei se ele vai me ouvir. E assim, eu sem barba pareço ser um pouquinho mais novo. Mas quando você olha para a nossa carcaça, quando eu olho para a nossa carcaça, quando nós olhamos, nós não conseguimos enxergar a profundidade da riqueza, tanto de sabedoria como conhecimento de Deus. É isso que nós somos. Hoje, o nosso espírito que está perfeito com Deus, pasme você que está me ouvindo. Como é que você pode dizer que você é perfeito? Eu tenho uma música que Deus me deu, que eu compus, chamado Somos Justos. Ele nos tornou assim. Hoje pode dizer que eu sou justo, você é justo. Você que foi predestinado, eleito, você que se considera um filho amado, você é justo. Mas por que você é justo? Porque assim como esta água aqui,
que dessedenta a minha sede. Ele, como uma metáfora que diz a palavra que é um rio de água viva na pessoa do Espírito Santo, ele dessedenta a sede do ser humano, daqueles, não só daqueles que são filhos, porque a palavra nos revela que nem todos são filhos, nem todos têm a salvação eterna, porém ninguém nasce escrito aqui, predestinado. Então qual é o meu papel? É lançar a semente, é pregar, porque a semente, quando ela cai na boa terra, na terra do eleito, ela traz para si o eleito. Então eu tenho que pregar a palavra predestinada de sabedoria para que ela traga para a sua vida, para a minha vida, um propósito, uma missão de vida, um significado, uma base nos relacionamentos. E infelizmente a doutrina da tradição teológica e a teologia, a falsa teologia, ela não trouxe isso para nós. O conhecimento teológico, muitas vezes, ele nos permite a ter uma habilidade maléfica de machucar as pessoas. E eu vivi isso na minha vida, na vida de meu pai. Onde meu pai, sem ter amor, quando o meu irmão contrariava aquilo que ele aprendia, meu pai vinha puxando pela orelha para fazer passar vergonha na frente dos outros, com todo respeito à imagem do meu pai, vamos dizer, a memória do meu pai que já partiu. Mas é um exemplo que eu estou dando, assim como o autor da Cabana citou o pai dele, os momentos difíceis que ele passou, as dificuldades. Nós passamos momentos difíceis em que faltava um pouco de tato, um pouco desta profundidade da riqueza e da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Nós não podemos forçar alguém a fazer alguma coisa. Mas quando nós levamos o conhecimento, a mensagem, a palavra transformadora, regeneradora e de poder, esta palavra ela penetra na mente e ela salva a mente e coração. Porque quando a Bíblia fala de alma, ela fala de mente, de mentalidade, de coração, de conhecimento, de intenção. Então, a teologia maléfica da tradição religiosa, eu só vou falar hoje de uma coisa que a teologia trouxe, uma doutrina que nós cristãos não temos que pregar essa doutrina. O nosso foco está no bem. Daqui a pouco eu vou citar esta doutrina. Mas infelizmente a teologia trouxe a habilidade de machucar os outros, de maltratar. A graça de Deus, ela fala de um Deus que é amor. Na semana passada eu citei Isaías 45:7, que diz assim: eu crio o bem, eu faço o mal. Sim, mas Marcos Felipe, se você está dizendo que Deus é amor, como é que ele cria o bem e ele também faz o mal? A ele, somente a ele, cabe fazer todas as coisas. Se ele permite que o mal exista, como permitiu o coronavírus, alguma coisa ele tem muitas vezes com o mal para fazer. Porque nós, seres humanos, somos seres duais, nós temos uma dualidade. Assim como na minha carne não tem bem algum, eu tenho o Espírito perfeito, que é bom. E eu sou um ser que eu tenho uma dualidade. Eu faço bem, eu amo, mas ao mesmo tempo eu posso fazer o mal. Só que o meu foco tem que estar em fazer o bem. Então transformaram a religião judaica em uma fachada e não em um novo caminho, não em boas novas. As boas novas, ela lança fora, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E lança fora também a meritocracia, o meu mérito, a meritocracia humana no que diz respeito à vida espiritual. Porque a Bíblia revela para você e para mim que toda iniciativa foi do Eterno. Você quer ver isso rapidamente, en passant? Efésios 2:8, abre a tua Bíblia aí em Efésios 2:8. Efésios 2:8. Nós somos católicos, apostólicos, cristãos, paulinos ou paulino cristão, porque Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém vos glorie. 8:9. Esse é um texto áureo nosso. Jesus lá no livro histórico de João 8:32, eu sempre cito isso, ele diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará, não vos escravizará. Então essa verdade tem me liberto muito, muito, muito a mim e a muitos outros que têm nos escutado. E é por isso que nós estamos aqui, para compartilhar com você desta liberdade. Porque o Evangelho de Cristo, ele fala de boas novas. Como é que a religião, ela distorceu, deturpou as boas novas, criando um inferno que não existe? Sim,
Uma das verdades que a graça revela é esta: não há inferno nem nunca houve. Porque se você pegar, eu não vou ler os versículos, mas você é livre para pesquisar. Todos os versículos que fala, que foi traduzido para o português com João Ferreira de Almeida, porque houve um tendencialismo neste padre em traduzir, na época em que o cristianismo era uma religião obrigada. Ele traduziu obrigado e traduziu para a palavra inferno, e aí criou-se um pseudo-inferno, criou-se uma caricatura de uma situação que Deus fala da sua justiça, que é a justiça de Deus, que é a separação eterna daqueles que não são de Deus, e criou-se o inferno para 3 palavrinhas: Seol, né, do hebraico, do aramaico, Hades, do grego, e também Geena. Se eu não me engano, Hades, eu acho que é do hebraico, e Geena é do grego. E depois, se você for pesquisar, você for ver o Vale de Enom, lá no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, onde eram cremados no Vale de Enom, que depois se transliterou para Geena, as almas dos delinquentes, das pessoas que eram tidos como malditos. O próprio Jesus Cristo, quando foi crucificado em morte de cruz, que era considerada maldita, ele seria cremado ali, mas a profecia bíblica não deixou que quebrassem os seus ossos e que ele fosse cremado ali no Vale de Geena. Então a religião, ela criou um maldito inferno que não existe. Esses dias eu estava falando com a minha esposa, tem gente que brinca assim: você tem que queimar no mármore do inferno, e ainda adicionaram um tal do mármore do inferno, um mármore, uma pedra de mármore gelada, que as pessoas fazem essa metáfora, e não existe um inferno. E pasme você, por que eu estou falando isso? Porque durante dezenas, centenas e milhares de anos, pastores e líderes religiosos amedrontaram pessoas. Sabe, eu achei essa linda pedra aqui com a minha esposa, achei 2 pedras na areia do mar. Pode até alguém criticar a gente: vocês tinham que deixar a pedra lá, não? E trouxe para casa, achei bonito, para ser um enfeite na minha casa. Mas tem pessoas que pegam uma pedra dessa aqui e dizem: essa pedra aqui vai ser a minha pedra da sorte. E lamentavelmente a religião fez isso, com alguns parâmetros e paradigmas, o inferno da sorte, porque o inferno para muitas pessoas é uma forma de fazer com que você se aproxime de Deus. Meu querido, o amor de Deus, diz a palavra que Jesus atrairia a eles todos os que são dele. Após Jesus morrer e ressuscitar e voltar no ano 70, porque Jesus já voltou, ele volta para mim e para você quando eu parto. Não tem essa história de Jesus vai voltar. Os evangélicos estão igual, eu sempre falo isso, estão igual aos nossos irmãos judeus, aguardando Jesus que vai voltar. E aí, deixam de crer em um Deus que é fiel. No final eu vou cantar um corinho que fala sobre isso. Uma pequena música que fala sobre a fidelidade de Deus. Então, ó profundidade das riquezas, vamos voltar lá em Romanos 11, 32, veja que tremendo a palavra de Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. E quando nós temos a sabedoria e o conhecimento de Deus, e quando nós estudamos e nós lemos todo o contexto bíblico, quando você lê lá que Jonas, né, lá do ventre do peixe, ele queria ser lançado no inferno, na sepultura. Porque inferno, do original, é sepultura. Todas as passagens que falam, o próprio Jesus falou, né, que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Como é que eu vou explicar isso em rápidas palavras? O diabo nada mais é do que o próprio Adão. Adão era o diabo, é o homem carnal. E a sepultura foi feita para o homem carnal e seus anjos, para todos aqueles que vão morrer na carne e vão para lá. E digo mais para você, todos nós vamos para o inferno. Sabia disso? Eu, você, todos nós quando morrer, nós vamos para a sepultura. Porque inferno do original é sepultura. Não é aquele inferno que o mito, a mitologia católica apostólica romana e depois a mitologia católica apostólica evangélica criou para todos nós. Pasme você, eu falei para você não se escandalizar, não se escandalize. Mas ore e pesquise para ver se o que eu estou falando é a pura verdade. E então, como eu disse, há diversos temas na religião que foram impostos durante anos ao mundo ocidental e que gerou na alma de milhares e milhões de pessoas, por que não dizer
entre parênteses, de crentes, males profundos, padrões hereditários, códigos culturais, crenças sociais. E o poder dentro de você e de mim, ele não é maior do que estes males. Então, quando eu e você temos um encontro com a graça de Deus, aleluia, quando nós encontramos com a graça genuína, talvez pode passar uma semana, 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí um dia você está deitado olhando para o seu teto dizendo assim, eu tenho a graça de Deus. Aí você começa a repetir, eu tenho a graça de Deus. Aí você repete 21 vezes, eu tenho a graça de Deus. Você repete 21 milhões de vezes. E aí a graça de Deus, as coisas na tua vida não acontecem na primeira semana, no primeiro mês, no primeiro ano, na primeira dezena de anos, mas um belo dia, de repente, há um despertamento, você desperta e aí Deus te revela, parece como eureka, você começa a receber insights de revelação, dizendo, caramba, eu li aqui na Bíblia, isso é verdade, os pastores estão falando, não existe inferno, Jesus já voltou, eu não preciso ungir com óleo, eu não tenho que fazer uma santa ceia. Todos esses parâmetros que a religião criou foram parâmetros humanos. Eu já tenho Cristo em mim, o Espírito habita em mim. E o que vale a pena? Por que nós nos reunimos em um templo? Porque já que nós somos a igreja de Cristo, a palavra me revela que a igreja não são 4 paredes. É bom. Nada como estar em um local climatizado, a 21 graus, com clima de montanha, em um som de cinema, como nós temos o templo da Igreja Cristo Vive aí na Praça Seca, Rua Maricá, no Rio de Janeiro, é maravilhoso. Hoje, o templo que eu me reúno na W16240 no Lagomar é um pequenino templo, com 12 ventiladores, mas eu sei que Deus pode fazer melhor, porque quando você reúne pessoas ali para uma reunião social, para um encontro social, você está reunindo a Igreja de Cristo e coisas grandes podem acontecer. Pessoas podem ser libertas pelo poder da palavra, pelo amor ao próximo. Eu hoje me reúno na minha casa com a minha esposa, minha filha, meu filho lá está dentro do quarto, mas está aqui. Eu sei que tem nossos irmãos ligados conosco, eu sei que tem irmãos do MGI que daqui a pouco vão assistir, os irmãos de Rio das Ostras, irmão Silvio, irmã Sandra, irmão Amadeu, irmão Stefan, declaro cura para as suas vistas. Deus pode intervir antes mesmo que o médico venha fazer uma cirurgia. E muitos de nós que estão passando esse momento de expectativa, nós não temos que ter expectativa negativa, vamos focar no positivo. Minha filha ainda agora estava falando aqui, né, que ela fazia uma citação. Nós temos que olhar o que, filha? Olhar, como você falou para tua amiga, olhar para as coisas boas, para o que traz esperança. Vamos olhar para o que traz esperança. Eu não preciso mais estar olhando, e tem que ser uma prática da minha parte, para aquilo que não fez bem ao Brasil. Vamos focar no que faz bem ao Brasil? Se Deus levantou uma pessoa para mudar a pátria brasileira, Ele levantou um Messias com nome humano, mas que não é um Messias que veio nos trazer a salvação eterna, mas esse Messias humano que Deus levantou tem falhas. Ele é um estrategista, ele não é um médico, ele é um militar, ele não é um médico, mas ele tem pessoas tecnicamente ligadas a ele que podem traçar estratégias e trazer a vitória para o Brasil. Quem sabe nesse momento o Brasil não toma uma outra postura, não cresce, eu, você, nós. Quem sabe os políticos da nossa nação não tomam vergonha na cara e não mudam o seu comportamento e fazem o seu trabalho. Sabe, quando eu sou contratado para fazer uma instalação elétrica, se eu botar uma tomada em curto, um disjuntor em curto, eu posso matar uma pessoa. O meu trabalho, por mais simples que seja, eu tenho que fazer corretamente. E os políticos são administradores, e eles têm matado milhares de pessoas. E se eles fizerem o trabalho dele correto, assim como eu, como eletricista, o administrador, o dentista, o médico, está lá o nosso ministro da Saúde procurando, se esmerando para fazer o trabalho dele. Esses dias ele deu uma entrevista dizendo que o médico não abandona o seu paciente. E fica aqui um recado para os políticos, principalmente os que se dizem evangélicos desta nação, porque eu sei que vão me assistir. Talvez eu não tenha tanta visualização ainda na internet, mas uma pessoa passa para outra. Eu não sou ninguém. Eu posso ser como profissional um zero à esquerda, não tenho tanto sucesso financeiro, mas não preciso disso.
O meu sucesso está em ter a minha família, as pessoas que me amam e desenvolver um ministério. Tudo vem a reboque, dentro do tempo de Deus. Mas um recado aos políticos do Brasil: tomem vergonha na cara e façam o trabalho de vocês conforme todos os profissionais têm que fazer. Porque se o padeiro não fizer o pão corretamente, ele pode matar uma pessoa. Se ele botar um veneno naquele pão, ele pode matar uma pessoa. E assim os políticos têm feito em nosso Brasil. Mas vamos focar no que é perfeito. Nós temos uma nação que é a melhor nação do mundo. O meu país é o melhor país do mundo. E assim como nós estamos pregando a graça de Deus e falando que a graça de Deus, ela nos revela grandes verdades. Domingo que vem, se eu ainda estiver aqui em casa, eu vou prosseguir falando de outras verdades que a graça revela. Eu falei hoje um pouquinho do inferno. Talvez eu trace um pouco mais sobre o inferno semana que vem e faça outras citações, para que você entenda que não existe um inferno mitológico e nunca existiu. Isso foi uma arma de manipulação da religião durante centenas e centenas de anos. As pessoas inteligentes, e olha que pessoas que têm faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, doutores em divindade, continuam pregando desta forma. Talvez porque lhes é conveniente pregar assim. Mas você que conhece a graça de Deus, pesquise, ore e deixe que Deus te revele no teu interior, no teu contexto, para que você compreenda quais são as verdades da graça de Deus. Essa música que eu vou cantar é uma música simples. Ela nos fala sobre a fidelidade de Deus. Talvez você conheça. Eu quero fazer um convite a você enquanto procura essa música, você que está conosco. Caso Deus toque no teu coração, porque no nosso ministério são 3 convites. O primeiro é se inscrever em nosso canal do YouTube. O segundo é de graça, né? Você pode se inscrever lá, Ministério Graça e Intimidade. O segundo é, se você é músico e você reside aqui próximo a gente. Esses dias o irmão lá de Friburgo disse que tem instrumento em casa, uma hora distante. Se você reside aqui no Barreto, no Lagomar, você está nos ouvindo, venha participar conosco, leve seu instrumento para tocar, para unir forças, para desenvolvermos, fazer uma banda, uma orquestra no futuro, quem sabe. A música é um remédio para a alma, é maravilhoso, é um instrumento de Deus poderosíssimo. E o terceiro e último convite: se você gostou da nossa mensagem e você ora pelo nosso crescimento, que nós vamos crescer e muitos vão ser libertos, coopere e participe conosco. Não para a minha vida pessoal, mas para o nosso ministério. Para que nós possamos fazer aquisição, precisamos adquirir uma câmera, precisamos adquirir um retroprojetor. Semana passada recebemos uma doação, está no Rio, de um projetor, né, para passar slides. Está lá no Rio com meu cunhado Adalberto. Ainda não pude trazer, mas precisamos de um espaço maior, de outras situações que vão beneficiar a comunidade. Faça contato conosco. 22 é o nosso DDD 981552308. Nós ainda não temos um site, nosso site está em andamento, e assim que nós tivermos, nós teremos um espaço ali para que você possa, de coração, cooperar com esta obra e fazer esta obra crescer cada vez mais. Nós vamos expandir aonde quer que estejamos. Se Deus permitir e se Deus desejar que nós continuemos com o ministério pastoral, Ele vai nos capacitar e vai nos fazer com que, de uma certa forma, nós possamos progredir com a mensagem da graça de Deus. Então, o nosso pedido também: ore pelo MGI, ore pelo pastor, pelo amigo Marcos Felipe, desde José Coutinho continua conosco, Eliseu. Eu sei que muitos outros estão assistindo, não está aparecendo aqui, muitos vão assistir. Um beijão para todos vocês aí. Que a graça de Deus ela possa abundar na mente, a salvação da mente, possa transformar o entendimento, o conhecimento, como tem transformado o meu entendimento. E que nós possamos, de forma maravilhosa, entender aquilo que Deus tem para nós, né? Aquilo que Deus tem para a minha vida, para a sua vida. São coisas tremendas. Pode fechar o teu aí, minha filha.
A fidelidade de Deus é algo maravilhoso. É grande tua fidelidade, é grande tua fidelidade, incomparável é, grande é tua fidelidade. Nada é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é, nada é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade, tua fidelidade é grande. Ouça a voz de Deus. Tua fidelidade incomparável é, nem é como tu, bendito Deus. Ninguém é como Deus. Grande é tua fidelidade, tua fidelidade é grande. Deus é fiel na tua vida, na minha vida. Tua fidelidade incomparável é, quem é como tu, bendito Deus, eterno Deus. Grande é a tua fidelidade, oh, grande tua fidelidade, tua fidelidade incomparável é. Quem pode ser grande como nosso Deus? Quem é como Deus? Ninguém. Nem a morte, nem a dor, nem a tristeza, nem o coronavírus. Deus é maior que todas estas coisas. Tua fidelidade é grande, ó Deus. E nós queremos ouvir a tua voz em nossos corações, Pai. Tu continuarás conosco. Eu desejo que nesta semana nós possamos refletir nessas verdades. Pesquise, procure, leia, veja a história. Hoje nós temos o Google, que pode nos ajudar a entender melhor a história da cristandade. Não dos evangélicos, mas da cristandade. Deus é contigo, a fidelidade dele é grande com a minha vida, com a sua vida. Para a glória de Deus. Tenha uma semana de paz, uma semana tranquila. Um abraço ao pastor José Luiz, que deve estar na sua casa nesse momento. A todos da comunidade MGI, a todos que estiveram conosco. Tenham uma boa semana. Um beijo do pastor Baixinho. Para a glória de Deus, ó. Deus é contigo, Deus é conosco. Eu vou prosseguir agora que eu vou estudar, fazer um curso online. Para a glória de Deus. Um grande abraço, uma semana de paz. Amém.